medicina intensiva. Aí você fez a medicina intensiva. Mas na época não tinha residência de terapia intensiva no HC. O que a gente fazia era um ano adicional de clínica médica que era voltado à terapia intensiva. Então era oficialmente um R3 de clínica médica, mas eu só passava em UTI, com ênfase em medicina intensiva, como se chamava. E isso era suficiente para no final desse ano você aplicar ou você prestar a prova de título de especialista. Aí eu fiz a prova de título, passei e virei especialista em medicina intensiva. Mas eu não fiz residência de terapia intensiva, eu fiz uma residência de clínica que era só de UTI, mas Sim, era como se fosse. A gente estava comentando, né, que a terapia intensiva ela é uma especialidade nova, né, recente, comparado às outras, né? Qual que foi o ano de regulamentação da medicina, você lembra? Eu acho mais ou que menos? Foi 90 e eu já soube isso, mas eu já esqueci. Tem na minha linha do tempo, inclusive na minha própria, mas foi 90 e pouquinho, 90 e... Começo dos anos 90, eu acho. Você vê aí coisa de 30 anos aí, né? Para medicina é nada. Né? Muito pouco. Uma especialidade bem nova. E por isso ela sofre com muitas questões ainda, do tipo pouca valorização do profissional, né? O fato de que qualquer profissional em muitos lugares acaba trabalhando em UTI, as pessoas acham que saber entubar e saber passar catéter é suficiente para cuidar de um paciente grave, vocês sabem melhor do que eu que não é, né? Que vocês devem ouvir. Talvez agora não, que vocês trabalhem em serviço de referência, mas que vocês já devem ter ouvido de barbaridade dos profissionais dizendo, vamos fazer tal coisa, vamos, né? Então, é difícil. A especialidade sofre um pouco com isso. A gente achou que a pandemia ia valorizar o intensivista. Valorizou durante, né? Agora todo mundo já esqueceu e já voltou para o mesmo cenário que a gente tinha antes da pandemia. Até pior em alguns aspectos. Até pior, né? porque agora, por causa da pandemia, muita gente acha que pode fazer, né? Muita gente fez durante a pandemia, pessoas com pouco treinamento e pouca qualificação fizeram e acham que podem continuar fazendo, né? Então... E eu vou além, a briga política voltou uma parcela da população contra os profissionais da saúde. Sim. Foi assustador, né? O que a gente viveu. Sim. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na UTI foi isso, de que, principalmente lá no início, eu terminei minha graduação em 2007, que foi quando eu comecei a entrar na UTI, que eu via muitos profissionais que não necessariamente eram intensivistas. Então, tenho lá os clássicos cardiologista, nefro, pneumo, que dão muito plantão em UTI. E hoje, por exemplo, eu vejo muito comum recém-formado de medicina, um dos primeiros empregos é plantão de UTI, porque óbvio que ninguém quer ficar pegando plantão, então acaba sobrando para quem está ali na pegada, sala de emergência. Né? E eu acho isso muito louco, porque a UTI é um lugar tão difícil manejar aquele doente crítico, tem tanta responsabilidade, tanto procedimento que nem sempre é tão simples, né? É difícil. Como que você vê esse cenário, assim? Olha, essa pergunta que... Se eu abro uma caixinha do Instagram, essa pergunta que sempre surge. Toda vez que tem uma caixinha, me pergunto o que é que eu acho do recém-formado dando plantão em UTI. O que é que eu falo? Eu falo, olha, não é o ideal. Eu não recomendo que um recém-formado dê plantão em UTI. Eu tenho uma filha, dentro dos meus 5... Eu tenho uma filha que se forma em medicina daqui a 2 meses. Eu já falei para ela, filha, você precisa trabalhar, você precisa ganhar a sua vida, mas você não vai dar plantão em UTI, você não vai dar plantão de sala vermelha, vá fazer ambulatório, vá fazer programa de saúde da família, onde você tem a oportunidade de, caso você tenha alguma dúvida, de mandar o paciente voltar, né, de pedir uns exames e retornar. Você não vai ter que resolver a vida do paciente rapidamente em questão de minutos, e se você não for habilitada, você aumenta o risco de morte dele, né? Então, mas por outro lado, eu também sei que essa é uma dificuldade que a gente tem no nosso país, porque se você for fazer a conta, e eu vi isso, a MIB deixou isso bem claro durante a pandemia, nós temos entre 6 mil e 7 mil intensivistas habilitados. E a gente precisaria ter o triplo disso, por volta de 20 mil, para dar conta dos plantões de UTI, dos 40 mil leitos de terapia intensiva adulto que a gente tem no Brasil. Então, é um déficit significativo de profissional. E não tem jeito, né? Enquanto, pela especialidade ser nova, a gente assim, não consegue formar. E essa ideia de transformar em acesso direto talvez seja até para formar mais intensivistas e mais rapidamente, mas a gente não consegue formar profissionais suficientes para dar conta desses, sei lá, milhares de plantões que a gente tem aí atualmente. Então, minha sugestão é, não faça, mas se não houver outra possibilidade, tente fazer o plantão, com alguém que seja mais antigo,
que você possa tirar uma dúvida ou que socorra você em caso de um procedimento. E tente se habilitar o melhor que você puder. Faça uma residência. Se não der para fazer residência, faça uma especialização. Faça cursos. Se aprimore, leia livros. Né? O que não pode é o cara chegar totalmente cru lá e achar que vai cuidar do paciente crítico assim. Né? Não é o ideal, mas é o que... Assim, não sei se é melhor não ter médico ou ter um médico pouco habilitado. É difícil. É a mesma dúvida do programa Mais Médicos. Continental, né? É a mesma dúvida do programa Mais Médicos. É melhor não ter médico nenhum ou é melhor ter um médico mais ou menos? Né? Não sei. É que é uma necessidade bilateral, né? A UTI que precisa de um profissional lá para atender os pacientes, porque não tem profissionais suficientes, e o profissional que precisa trabalhar. Exato. Então acaba meio que o sistema se aproveita pouco disso, né? Para facilitar esse processo. Mas assim, do ponto de vista de segurança do paciente, não é o ideal. É longe demais de ser o ideal. Né? Ter o profissional pouco habilitado tomando conta desse paciente na UTI. Muito ruim esse cenário. Mas é o que acontece até com a nossa especialidade irmã, que é a medicina de emergência. Né? É o mesmo cenário. Que é mais recente ainda. É mais recente ainda e você tem também... Tem até alguns profissionais que têm medo, os recém-formados, que têm medo de trabalhar em UTI. Né? Mas outro, assim, a maior parte acaba indo para a medicina de emergência mesmo. A necessidade, né? Então a pessoa precisa trabalhar, é compreensível. Mas se é para fazer assim, então faça pós-graduação, faça cursos, se habilite, né? Tente minimizar o risco de um erro. O objetivo é minimizar o risco de um erro no cuidado do paciente. E eu só queria falar que isso deve se estender às outras profissões também, tá, eu ia gente? falar isso agora. É extremamente importante. A medicina intensiva é reconhecida há menos de 30 anos. A fisioterapia intensiva é reconhecida há 11 anos. A fisioterapia emergencista é reconhecida há 3 anos. Então, assim, são profissões muito jovens, são especialidades muito jovens. Isso abrange enfermagem, isso abrange todas as profissões. É extremamente necessário que você se especialize no que você quer fazer. Ainda mais porque nós estamos falando de cuidado de pacientes graves. Quando o Luciano sugeriu que a filha dele fosse para um ambulatório, fosse para um consultório, é em vista do time que ela tem para ter a resposta daquilo que ela está oferecendo, diferente de um paciente crítico. Então, cuidado, você que está aí, acabou de se formar, recebeu uma oportunidade, pense muito bem na hora de você aceitar. Nós estamos falando aqui, necessidade. O Brasil é um país gigantesco, existem até outros países que também têm algumas dificuldades em relação ao volume de especialistas, volume de profissionais qualificados para isso, mas você não pode jamais se enfiar em um plantão para cuidar de paciente grave se você não sabe o que está fazendo, meu amigo. Você está arrumando um problema não só para você, você está arrumando um problema para uma pancada de paciente que vai estar na sua mão. Né? Então, muito importante isso. O problema maior é do paciente, né? Você matar o paciente porque você não sabe cuidar, não sabe entubar, não sabe manusear uma via aérea difícil, é muito não, e nem só os aspectos técnicos, né? Porque muitas vezes o profissional ele é bom manualmente ali, numa execução técnica, mas todo o raciocínio clínico por trás disso é muito mais abrangente. O raciocínio clínico e as habilidades não técnicas, as habilidades de soft skills, né? Então, a empatia, o trabalho em equipe, a capacidade de você ser um bom comunicador de má notícia, né? Então, no sentido de que você tem que comunicar má notícia de uma forma adequada para você evitar que a família... Porque é muito claro, quando o profissional é despreparado para comunicar má notícia, a família sofre. Sim. E sofre por um tempo longo. Fica com estresse, com burnout, com sintomas de ansiedade e depressão por um período longo. Então, isso precisa ser muito cuidado, né? As pessoas acham que medicina é só habilidade técnica, mas tem uma série de outras habilidades que são tão ou mais importantes do que saber entubar e saber passar um cateter central.